Olá. A nossa análise de hoje, ela parte de uma ideia que parece bem simples, mas que pode virar muita coisa de cabeça para baixo, sabe? A gente tem aqui uns trechos de um livro chamado Jesus no Lar, e a pergunta central é a seguinte: e se o lugar mais importante para a prática espiritual não for um templo ou uma igreja, mas a nossa própria casa? O que acontece quando a gente trata, sei lá, a sala de jantar com a mesma reverência que um altar? É uma provocação e tanto, porque, sabe, tira a espiritualidade daquele lugar especial, daquela hora marcada e a joga no meio do caos do dia a dia. Exato. A proposta do material que a gente tem aqui é essa: a espiritualidade não como um evento, mas como o próprio tecido da vida. E vamos ver como esses textos, que são de 1949, constroem esse argumento. Certo. Então a primeira coisa que o prefácio faz, e eu achei isso bem esperto, é mapear como as pessoas geralmente enxergam a figura de Cristo. Para o estudioso, ele é um personagem histórico. Para o teólogo, um dogma. Para o filósofo, uma fonte de debate. E para a maioria, e essa parte é ótima, ele é um benfeitor providencial. Um super-herói que a gente chama quando a coisa aperta. Isso. E o texto argumenta que todas essas visões são incompletas. Exatamente. Elas mantêm a figura do lado de fora. É alguém que se estuda, se admira ou a quem se pede ajuda. Sempre externo. Sempre. A grande virada que o texto propõe é quando essa figura deixa de ser externa e se torna o renovador da vida de cada um. A pergunta muda de quem foi Jesus para o que essa consciência pode fazer em mim hoje. É uma internalização, então. Perfeito. Deixa de ser um evento histórico para se tornar um processo psicológico, uma transformação íntima. E essa transformação tem um endereço, né? O texto fala em trazer o amigo celeste ao santuário familiar. Eu gosto dessa palavra santuário. Dá um peso diferente para o lugar onde a gente mora. Totalmente. E as consequências disso são bem concretas, nada etéreo. Diz que essa presença passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras. Ou seja, é sobre como a gente reage quando alguém deixa a toalha molhada na cama. É isso, o tom de voz que a gente usa numa discussão, as palavras que a gente escolhe quando tá cansada. Sim, mas aí tem perigo, né? E o texto toca nisso de leve. Que seria? O perigo disso virar uma busca por perfeição moralista dentro de casa, sabe? Um tipo de policiamento de costumes. Ah, entendi, um ambiente pesado. Exato. Eu acredito que a ênfase é menos em corrigir maneiras de forma rígida, e mais em criar um ambiente de aceitação, onde o erro é permitido, mas o esforço de melhora é constante. O lar não vira um tribunal. Isso, vira uma oficina. Uma oficina. Gostei disso, uma oficina de caráter. E o objetivo final não é só ter uma família de comercial de margarina, né? Não mesmo. O texto conecta isso a algo muito maior. Diz que ao praticar isso em casa, a pessoa se torna capaz de traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas. Ou seja, o lar vira um campo de treinamento. Um campo de treinamento para depois estender a paz e o amor sobre a terra. É a lógica do micro para o macro. Não dá para esperar construir uma sociedade pacífica se a gente não consegue ter paz na nossa própria cozinha. Parece óbvio, mas a gente raramente pensa nisso. A gente terceiriza a paz mundial para os diplomatas, para a ONU. Mas o texto está dizendo que a matéria-prima da paz mundial é a paciência que você tem com seus familiares no café da manhã. Então a transformação íntima tem uma finalidade social. Exato. É um projeto político que começa na mesa de jantar. Mas a teoria é uma coisa. O que eu gostei mesmo foi como o primeiro capítulo mostra isso na prática. É quase como se a gente estivesse espiando por uma janela na casa de Simão Pedro. Sim, a cena é muito viva. A cena começa com Jesus chegando e a conversa está, o texto descreve como improdutiva e menos edificante. Quem nunca esteve nesse jantar, não é? Onde todo mundo fala e ninguém diz nada. Podia ser domingo passado, aquele papo que não leva a lugar nenhum, uma fofoca, uma reclamação ali. Exatamente. E a reação de Jesus é o que chama a atenção. Ele não faz um sermão, não diz, pessoal, vamos melhorar esse nível. Ele muda a tática. Completamente. Ele começa a fazer perguntas simples, usando o mundo que eles conheciam. Ele vira para o Pedro, que era pescador, e pergunta sobre o trabalho dele, e depois sobre o trabalho de um oleiro, de um carpinteiro. É um método socrático puro.
Ele não dá a resposta de bandeja. Ele faz o Pedro construir o raciocínio. E quando ele pergunta da pesca, o Pedro responde o óbvio. Escolhemos os peixes melhores. Ninguém leva para casa o que não serve. E sobre o oleiro, ele diz que o artesão modela o barro imprimindo-lhe a forma que deseja. Ou seja, ele trabalha ativamente na matéria-prima. E a do carpinteiro é a mais forte. O Pedro diz: lavrar a madeira, usará a enxó e o serrote. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Ou seja, para transformar madeira bruta num móvel é preciso ferramenta, esforço, intenção. Não acontece por acaso. E só depois de Pedro dizer tudo isso, a grande analogia é revelada. E a analogia é que o lar é para o mundo o que o barro, o peixe e a madeira são para os artesãos. É a matéria-prima. E aí vem uma frase direta, sem rodeios. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. As pessoas não vêm prontas, elas são formadas, modeladas, às vezes até lixadas com alguma dor nesse primeiro ambiente. E logo depois o texto solta a frase que para mim é o centro de tudo. Ele diz que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É uma imagem de fábrica, quase industrial. Isso muda tudo. A casa não é só um lugar de descanso, é uma linha de produção de cidadãos. De repente a pergunta que fica é: que tipo de produto a minha casa está exportando para o mundo? É uma imagem poderosa porque implica responsabilidade. E a partir daí, a argumentação cresce de uma forma muito inteligente. O texto não afirma, ele pergunta. Isso. Ele lança duas perguntas que são impossíveis de ignorar e que basicamente conectam todos os pontos. Quais são elas? A primeira é quase um soco no estômago. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Uau! Ele conecta o sofá da sala com a mesa de negociações da ONU. É genial. A paz mundial deixa de ser um ideal abstrato e se torna um problema doméstico. Se não consigo negociar quem vai lavar a louça sem gritar, como posso esperar que países negociem fronteiras? E a segunda pergunta é talvez a mais difícil, não é? Porque é fácil falar de amor universal, de amar a humanidade, é um conceito bonito. Abstrato. Exato. Mas amar aquela pessoa que deixa a roupa suja no chão ou que tem visões políticas completamente opostas no almoço de domingo? Esse é o verdadeiro teste. A prática real. É o que a segunda pergunta aponta. Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? É um teste de coerência. É um reflexo direto da nossa relação com as pessoas com quem a gente convive. Não dá para ser super evoluído espiritualmente, tratar mal o porteiro ou ser impaciente com os pais. O amor ao próximo começa com o próximo mais próximo. Exatamente. Mas isso me faz pensar. Ao focar tanto no lar, com essa intensidade toda, a gente não corre o risco de se isolar, de criar uma espiritualidade que ignore os problemas lá fora? É uma pergunta excelente e é o paradoxo da proposta. O foco é intenso no lar, mas não com o objetivo de criar uma bolha. Não. Pelo contrário, a ideia é que o lar seja um centro de treinamento tão eficaz que, ao sair dele, o indivíduo já esteja equipado com as ferramentas paciência, empatia, diálogo para lidar com os problemas maiores. Entendi. Não é sobre se esconder do mundo. Sentido. E depois de toda essa construção de ideias, a história não termina com reflitam sobre isso. Jesus propõe uma ação imediata. Ele diz: Pedro, acendamos aqui uma claridade nova. E a sugestão é transformar a mesa de refeições. O lugar do pão físico. Isso, transformar essa mesa numa sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. A metáfora é linda e consistente. O texto continua. O Pai que nos dá o trigo, envia-nos a luz através do céu. Ah, que bonito! A ideia é que a nutrição da alma, a luz, é tão vital quanto a do corpo, o trigo. E o lugar de receber as duas é o mesmo, a mesa da família. O que a gente conversa à mesa pode ser tão nutritivo ou tão tóxico quanto o que a gente come. E o texto ainda reforça essa ideia do pequeno, do íntimo, como ponto de partida. Ele lembra que o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores.
Exato. A maior revolução espiritual do Ocidente, segundo essa narrativa, começou num lugar mais humilde e doméstico que se pode imaginar. E a reação de Pedro a tudo isso é de uma entrega total. Ele não discute, não pergunta, mas como a gente vai fazer isso todo dia? Ele só aceita o convite. Ele diz: Mestre, seja feito como desejas. E pronto. É a aceitação. E aí vem o fecho do capítulo, que para mim é a grande revelação. O texto diz que Jesus reúne a família de Pedro, pega os textos sagrados e abre na terra o primeiro culto cristão no lar. Espera aí. É isso. Então o texto está basicamente dizendo que a primeira igreja, o primeiro culto, não foi num templo, mas na sala de jantar de um pescador no meio de uma conversa. Isso é extremamente radical. A escolha da palavra culto é deliberada e poderosa. Muda tudo. Eleva uma conversa em família, um momento de estudo, ao status de um ato sagrado, de um ritual fundador. Redefine o que significa adorar. Tira o sagrado do prédio E o coloca na qualidade da interação entre as pessoas. O culto não é mais sobre ir a um lugar, mas sobre criar um ambiente. É uma democratização do sagrado. Então, se a gente junta tudo isso, o que temos? A análise desses trechos nos mostra uma ideia muito potente. A de que a fundação de uma sociedade mais sã é plantada e regada dentro de casa. Sim, o lar não é só um lugar para dormir e comer. É essa oficina, esse laboratório para o desenvolvimento das qualidades mais essenciais. Exato. A mensagem final é que a espiritualidade não é um item na sua lista de tarefas, algo que você faz entre a academia e o supermercado. Ela deve ser a linha que costura tudo, começa de dentro para fora e, inevitavelmente, transborda para o mundo. É uma visão que coloca uma responsabilidade enorme na gente, mas também um poder enorme. Sem dúvida. O poder de mudar o mundo mudando a atmosfera da nossa própria casa. Exato. E isso nos deixa com um pensamento para refletir, que vem direto daquela metáfora da fábrica que você mencionou. O texto descreve o lar como a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Uhum. Se a gente aplica essa ideia sem filtros aos dias de hoje, a pergunta que fica é: que tipo de caracteres e influências os lares, de um modo geral, estão exportando para a comunidade? É uma pergunta forte. E de uma forma mais íntima e talvez mais desconfortável. Como as nossas interações diárias, dentro das nossas próprias paredes, estão de fato moldando não só quem nós somos, mas o pedaço de mundo que a gente compartilha com todos os outros.